No vídeo anterior, vimos quais são as principais regiões do cérebro e suas principais funções. Também vimos como elas interagem, como se formam as conexões de acordo com a idade, as interações ambientais sensoriais através das relações entre o meio e nossos sentidos, nossa cognição e as interações sociais individuais, e como tudo pode influenciar de forma positiva ou negativa no jeito de pensar, aprender, guardar lembranças, sensações em nossa comunicação com o mundo exterior, com outras pessoas ou individualmente possibilitado por ação da plasticidade cerebral, que é a capacidade do cérebro de se conectar e desconectar às diversas áreas e de formas diferentes e únicas em cada indivíduo. Vamos procurar entender como o ambiente escolar, as metodologias de ensino, nos processos e finalmente as aulas teóricas e práticas considerando as várias possibilidades de realização. A princípio, como se processa no cérebro quando exposto a estímulos, a informação, ao pensamento, às memórias e como armazenamos ou não estas informações. Esclarecido a questão, vamos entender como se processa a atenção, quais são os tipos de atenção e seu funcionamento. A atenção é o primeiro passo para o aprendizado. Sem ela não haveria como estabelecer as conexões no cérebro que são importantes para a aprendizagem. Esta regulação se dá em uma região do mesencéfalo que fica abaixo do encéfalo chamada de locus coeruleus, local azul, por sua coloração azulada. É nesta região que controlamos nossa atenção e as conexões ali existentes liberam o neurotransmissor noradrenalina responsável pelo estado de atenção segundo Cosenza e Guerra, 2011. Segundo Cosenza e Guerra e o Dr. Soares, a atenção pode ser considerada de duas formas. A primeira, a atenção reflexa ou de baixo para cima, bottom-up, e a segunda atenção voluntária ou de cima para baixo, top-down. Bottom-up de baixo para cima ou atenção reflexa, refere-se aos estímulos sensoriais que recebemos os estímulos diários sem filtros até que algo diferente ao que esperamos acontece, algum estímulo sensorial inesperado, aí nossa atenção se volta para ele. É o que decidimos ter relevância em meio a todos os outros estímulos vindos do tronco cerebral e do sistema límbico que ativa os sensores de alerta ou vigília, por isso chamado de baixo para cima. Vou utilizar a forma que fez sentido para mim e assim consegui entender o bottom-up de baixo para cima ou atenção reflexa. Gosto de utilizar várias referências, assim crio novas conexões que fazem sentido para mim. Ache seu método. É a atenção que vem de todos os sentidos. Também associo ao tato que está abaixo, ou de baixo, corpo, para o cérebro. Top-down de cima para baixo ou atenção voluntária, refere-se à atenção focal onde o indivíduo tem um objetivo e ou necessidade básica e direciona os sentidos para alcançar o objetivo. O nome de cima para baixo está relacionado à ativação do córtex cerebral que inibe os mecanismos de atenção instintivos, sistema límbico. Já o top-down de cima para baixo ou atenção voluntária, entendi como sendo a desencadeada pelo cérebro. Isto é, e eu tenho consciência e escolho ter minha atenção. Como um exemplo disso é a leitura. Para Cosenza e Guerra, 2011 existem ainda dois tipos de sistemas ou circuitos que regulam os sistemas bottom-up e top-down. Um chamado de circuito orientador que desliga o foco atencional mudando o foco para outro ajustando os sentidos para que os estímulos sejam mais bem percebidos. Este circuito está localizado no córtex no lobo parietal. Este circuito é ligado aos sentidos, portanto são estimuladas outras regiões do cérebro dependendo do sentido ou quando utilizamos mais que um sentido. Usando o exemplo anterior, estamos lendo e ouvimos um barulho que faz mudar o foco de atenção. O segundo é chamado de circuito executivo, onde a atenção se mantém prolongada e outros estímulos externos ficam em segundo plano ou inibidos. É responsável também pelo filtro e controle de situações sociais, ambientais e emocionais, servindo de freio e contrapeso, racionalizando as reações, ações de acordo com a situação. É importante saber que a atenção executiva tem uma importante relação com a aprendizagem consciente. Localizada no córtex frontal em uma área específica chamada giro cíngulo e fica na parte interna do hemisfério adjacente ao outro hemisfério e assim como no outro circuito trabalha em conjunto com outras partes do cérebro envolvidas das ações cognitivas de acordo com a necessidade. Como exemplo mesmo da leitura, ouvimos pássaros, sons de motores, carros, motos, cães latindo, mas tudo fica em segundo plano. Isto é, ouvimos mas não prestamos atenção.
A percepção através dos sentidos. Os processos que moldam a percepção que temos do mundo envolvem as funções cognitivas através dos sentidos e a percepção e planejamento de atividades e objetivos, tomadas de decisões, organização do tempo. A tudo isso chamamos de funções executivas. Segundo Maia e Costa, 2011, as funções cognitivas são responsáveis pelo processamento das informações, atenção, memória de trabalho, planejamento da informação, ação propositiva e a verificação de desempenho. A decisão de praticar uma ação deliberada conscientemente que podem ser automatizadas através da repetição, podendo tornar-se um hábito no decorrer do tempo, ao que chamam de volição, que basicamente algo se tornar um hábito pela repetição. Segundo Cosenza e Guerra, 2011, é por meio das funções executivas que organizamos nosso pensamento, levando em conta nossas experiências e conhecimentos armazenados em nossa memória e nossas expectativas em relação ao futuro, respeitando os valores e propósitos individuais. É também responsável pela persistência de uma tarefa, relações sociais, administrar emoções, resolver problemas e autoanálise. Tudo isso é relacionado à adaptação da realidade. As funções executivas são importantes nas tarefas realizadas em sala de aula como práticas importantes de estímulo ao desenvolvimento e amadurecimento dos alunos. Acredita-se que as funções executivas ficam localizadas na região pré-frontal do córtex frontal. Seu amadurecimento inicia-se na infância, terminando ao final da adolescência e início da fase adulta. O processo de mielinização das células nervosas do lobo frontal, responsável pelas funções executivas, entra em desenvolvimento aproximadamente aos 6 anos, o que impossibilita uma criança até esta idade produzir textos, segundo Rodrigues, 2018. Recomendo assistir ao vídeo O Desenvolvimento Cerebral durante a Vida aqui neste canal. Na infância, as crianças, mesmo elas sendo alfabetizadas, não conseguem desenvolver textos mais complexos e assim, é importante desenvolver as funções executivas com brincadeiras, trabalhos em pequenos grupos, aumentando o grau de dificuldade das atividades, gradativamente melhorando as relações interpessoais, gerenciando conflitos, planejamento e execução de tarefas com metas e objetivos específicos. Estudos recentes através de novas técnicas de estudo utilizando neuroimagens funcionais permitiram a descoberta de pelo menos 3 circuitos neurais no córtex pré-frontal que são responsáveis por coordenar diferentes atividades cognitivas. A região dorsolateral, localizada na parte externa do cérebro do córtex pré-frontal, está relacionada com o planejamento do comportamento e da flexibilização das ações em andamento e a memória de trabalho. Próximo tema. A região do giro do cíngulo, superfície medial mais anterior do córtex pré-frontal, responsável aparentemente pelo automonitoramento e da correção de erros, que tem relação com a atenção, conforme vimos anteriormente neste vídeo. A terceira região, área orbitofrontal, localizada na posição inferior do córtex pré-frontal, logo acima da órbita do cérebro, e ela é relacionada à avaliação dos riscos envolvidos e das ações a serem tomadas e na inibição de respostas inapropriadas já vistas no tema anterior da atenção. Como foi mencionado, o amadurecimento do córtex pré-frontal se dá no final da adolescência, entre dos 16 aos 19 anos, dependendo de cada indivíduo. Mais uma vez insisto que você assista ao vídeo Desenvolvimento Cerebral de acordo com a idade. Qual é a jornada que pretendo seguir neste canal? Ao final dos assuntos pesquisados que fizeram parte da minha monografia de pós-graduação em neurociências, vamos iniciar reflexões sobre os impactos da educação atual, o uso de tecnologias, o vício digital, dentre outros temas relacionados às crianças e adolescentes. A bibliografia encontra-se na descrição. Se você gostou, dê o like. Se quiser acompanhar o canal, considere inscrever-se e ativar o sininho. No próximo vídeo falaremos da memória.